Eu vou falar mais um pouco hoje sobre a Bíblia. E eu vou falar mais aqui sobre o assunto, assim, ditos da Bíblia que quase ninguém se refere. Então, como eu já disse no outro vídeo, temos que estudar toda ela. E isso aqui, essa parte aqui, como eu já falei, são duas fases da vida, assim, da pessoa. A primeira fase praticamente é o texto, e o contexto, quase ninguém comenta essa parte na Bíblia. Então, como na Bíblia diz que temos que estudar toda ela, e aí então eu vou falar um pouco sobre essas partes sobre Deus. No primeiro vídeo eu falei mais sobre os céus, assim, ele é mais... ele faz parte do primeiro estágio também. Só que ela é mal interpretada sobre... Isso aí precisa fazer um estudo assim profundo para entender, como eu já falei no vídeo. Que para entender tem palavras assim que a pessoa entende ela de outra maneira, mas no conjunto não é. Ele significa às vezes coisas que a pessoa nem imagina. Então eu vou falar sobre mais aqui no Velho Testamento. No Velho Testamento, como eu já falei no outro vídeo, as palavras ditas são bem diferentes assim, do que no Novo Testamento. E aqui hoje eu tenho várias passagens da Bíblia, mas no Velho Testamento, que falam sobre Deus, sobre nós e Deus, né? E aí então... eu vou começar sobre lá em Isaías 63. Não é, vou tirar outro aqui, não é. Em Jeremias 13, versículo 10 e 11. Diz assim, então: porque como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e por nome, e por louvor e por glória, mas não deram ouvidos. Então, esse está lá em Jeremias capítulo 13, versículo 10 e 11. Porque essa questão do nome, eu já observei assim, a pessoa não faz um estudo, como eu falei, não faz um estudo profundo. Acho que Deus, assim, esse negócio de Jeová, tem igreja assim que prega isso aí, esse negócio de Jeová, e o nome de Deus é Jeová. Mas a gente observando Jesus, ele não cita, eu não vi em nenhum lugar no Novo Testamento que Jesus fala sobre Jeová. Então já aí está uma prova, como eu falei no outro vídeo, que Jesus veio para aperfeiçoar mais, e dar mais umas dicas. E as dicas de Jesus eu vejo assim, tem muita diferença no jeito de falar do que os antigos. Então essa questão de nome tem a ver com nós aqui, receber um nome. Pode observar da maneira que fala nesses textos todos que eu vou ler agora, né? E o depois que vem o que Jesus fala sobre a pessoa chegar em conhecer a Deus. Então, vamos para o outro que diz assim: nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. E esta será o seu nome, com que o nomearão Senhor Justiça Nossa. Então tem às vezes um dito um pouco diferente assim, pessoa, mas olha só outra aqui.
pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Esse está em Novo Testamento, né? Mas olha só, então é em Hebreus 7:14. Mas ele está em Novo Testamento, está falando sobre o velho lá, que Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdote. Então, outra aqui, ó, no outro dito aqui. O meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso está lá em Crônicas, segundo Crônicas 7:14. Então, esses são ditos lá dos antigos lá que falavam isso, né? E aqui, ó, outro aqui. Achadas as tuas palavras, logo as comi. Elas me foram gozo e alegria ao coração. Pois pelo teu nome me chamo o Senhor Deus dos Exércitos. Eles tinham, da maneira que eles já entendiam, assim, mas só que eu vejo assim que vocês vão ver depois o jeito de falar de Jesus, dá as dicas assim sobre o pai e o filho. Isso aí que eu vejo assim que aqui nessas passagens não fala sobre o pai e o filho. E as dicas dizem que Jesus fala sobre o pai e o filho. Aí que eu vejo que tem muita diferença. Aqui tem outro dito aqui, vamos ver aqui. Olha só, para a gente ter cuidado aqui, negócio de ensinar, né? Pelo jeito que eu entendo nesse versículo aqui. Não contaminarei, pois, a terra na qual vós habitareis, no meio da qual eu habitarei, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Isso é em Números, capítulo 35, versículo 34. Aqui tem outro, vamos ver o outro aqui. A todos os que são chamados pelo meu nome, os quais criei para a minha glória, os quais formei e fiz. Bom, Isaías 43:7. Isso aqui, como eu já falei, assim, isso aqui é tudo assim um vai dando a dica para o outro, assim, nesse sentido está se referindo sobre os quais formei e fiz, como se tivesse, porque a dica, o ensinamento, com tudo que eu já percebi na Bíblia, como eu já falei no outro vídeo, ela faz a diferença no jeito de ensinar, assim, para a pessoa entender, para começar a entender. E aí, então, essa é a questão aqui, é tudo entre nós aqui. Vamos ver o outro aqui, ó, tem outro em Daniel, vamos ver aqui. O Senhor ouve, o Senhor perdoa, o Senhor atende a nós e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chama pelo teu nome. Está lá em Daniel
9:19. Eu quero fazer uma alerta aqui sobre. Eu já falei no outro vídeo, se eu não me falha a memória, sobre a Bíblia. Às vezes, essa minha Bíblia que eu estou lendo aqui, eu já pesquisei sobre isso aí também. Porque tem várias Bíblias, uns dizem um pouco diferente da outra, mas essa Bíblia traduzida por João Pereira de Almeida é as mais apuradas, assim, que ela combina muito bem com o dicionário Aurélio. Eu vou provar isso nos outros vídeos. Tem ditos que tem na Bíblia, e se a gente vai verificar no dicionário, bate assim, e a gente descobre, porque no dicionário dá mais uma dica assim, o que quer dizer aquela palavra. É impressionante, é muito interessante. Então, porque tem Bíblias, assim, que eu já falei no outro vídeo, que a pessoa, elas dizem que a Bíblia ela não tem como entender todos. E se arriscam a fazer Bíblia diferente da maneira que ela imagina que seja. Então, se a pessoa acha que não consegue explicar a Bíblia, ela nunca poderia se dar assim, de fazer Bíblia diferente. Então, eu vejo que é muito grave essa questão de as pessoas porque eu vejo assim, se a pessoa, em caso de interpretação, porque a Bíblia fala ali que a pessoa tem que saber interpretar corretamente. E se a pessoa não fizer isso, ela vai dar um outro entendimento. Mas aí fica uma confusão, assim, se a pessoa... isso aí que eu estou vendo, assim, eu já tenho uma Bíblia, assim, que a princípio, quando eu comecei a estudar ela, me dava dor de cabeça. Aí eu ficava pensando assim, pô, mas por que será que me está dando dor de cabeça, assim? Eu custei para entender. Mas hoje, depois de muito estudo, assim, de bastante estudo, eu comecei a ver, assim, verificar o dizer lá diferente da uma outra que eu tinha, assim, que eu tinha comprado em livraria. Aí eu comecei a ver, assim, depois, mas é uma diferença enorme da maneira que eles modificaram aquilo ali, nos ditos, assim. É muito triste. Então, eu quero deixar, assim, essa questão, se a pessoa acha que não, mas eu vejo que a pessoa, essa questão porque ali, essa religião que modificou, tem tantas coisas assim que eles entenderam de uma maneira que não é o correto, e aí então, por esse motivo, se acharam no direito de mudar a Bíblia. Então, eu nunca, porque ali tem tanta coisa assim, na Bíblia tem dito assim, bem claro, que a gente tem espírito de uma coisa viva, assim, essa parte tem várias, mas eu me lembro bem dessa parte que ele fala que a gente morreu, assim, não tem mais nada vivo, não acreditam que a gente tem um espírito. Então isso aí é uma coisa muito... Está na Bíblia, assim, vários lugares assim que fala assim, sobre que a gente tem espírito. E como é que eles não conseguiram ver isso ali, como é que não dá para entender. E num lugar assim, se diz assim, que o vosso corpo, alma e espírito esteja íntegro, e essa palavra íntegro, o corpo, alma e espírito, íntegro seja completo e perfeito, né? Isso no final, a pessoa, não, isso já pertence bastante, eu acredito, no segundo estágio. Que tem no outro vídeo eu já falei sobre os 2 estágios que a gente tem no primeiro estágio e o segundo. O primeiro é o último é o primeiro. Esses 2 é um, então eu já expliquei isso aí no outro vídeo, assim, para entender melhor sobre essa questão dessas 2 fases. Então,
sobre o Jesus lembra bem essa questão, assim, eu já vi que o Pai está nos céus e ele não é santo, precisa ser santo. Então precisa se santificar. Então essa questão é muito. Essa é a segunda fase que eu falo que eu não vejo ninguém quase falando nessa segunda fase. Então por isso que eu estou falando. E eu, como eu não tenho assim, eu não entendo de tecnologia, né? A minha gravação é simples, né? Eu não tenho assim aquele para fazer assim. A minha filha está me ajudando assim, mas ela também não entende muito sobre essa questão de fazer assim um vídeo assim, os dizeres assim para pelo menos o inicial ali, chamar ali mais atenção para a pessoa se interessar mais pelo vídeo. Porque isso fica muito simples, né? Hoje em dia a pessoa gosta muito de ver coisas assim muito chamativas, né? Aí então eu vejo que eu estou assim, mas eu estou fazendo esses vídeos, espero que as pessoas compartilhem e faça essa palavra, essas palavras aí mais à frente, assim, mais para espalhar pelo mundo. Porque ao mesmo tempo, isso aí eu vejo assim que é uma oração. Essas palavras, esses ditos que eu estou fazendo, é uma oração, pelo meu entendimento sobre o que significa uma oração. Então, e as pessoas que compartilharem, ela também está fazendo a oração pelas pessoas, para melhorar de vida, através desses compartilhamentos sobre essas coisas. Mas então eu vou continuar aqui, onde é que eu estava, até me perdi um pouco aqui na lista aqui. Bom, eu vou ler um aqui, se eu repetir de novo aqui, não eu acho que eu... Bom, eu vou ler um aqui que eu não me lembro bem como é que eu estava aqui. Vamos lá, nesse aqui então. A todos os que são chamados pelo meu nome, os quais criei para a minha glória, aos quais formei... Tá, isso aí eu acho que eu li agora, né? Formei e fiz. Isaías 43, 7. E aí tem mais, olha só aqui. Ah não, isso aí eu acho que eu já tinha falado também. Esse aqui eu já tinha falado. Tá, mas tem um aqui, esse aqui eu tenho certeza que eu ainda não li aqui. E diz assim, ó: E tu, anunciador de boas novas, a Sião, sobe a um alto monte, tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize à cidade de Judá: aqui está o vosso Deus. Isso está em Isaías 40, versículo 9. Então, esse dito aqui, eu tirei umas partes, só porque tem bastante lá, assim, tem bastante. Mais ainda outros, assim, tem muitos, assim, indiretos. Esses aqui são mais diretos, assim, mas tem muitos, tanto no Velho como no Novo Testamento. Tem muita coisa, assim, muitos ditos, assim, dizer, né, no versículo, que a pessoa, não prestando bem atenção, não capta. São indiretos, assim, mas tem a ver com nós também. Eu no próximo vídeo agora eu vou fazer uma que eu achei muito interessante que eu estou falando, que está lá em Salmo 19, versículo 1, e aí fala sobre os céus e aí vai falando sobre uns assuntos assim que eu achei interessante. Se a pessoa não tiver, ali tem um certo dito ali assim, na continuação do... Né? Aí então achei muito interessante, então
se a pessoa não tiver muito estudo, ela não capta aquilo ali. Então, tiver bastante atenção naquele dito ali. Bom, aqui eu tirei uns aqui do Novo Testamento, então alguns que... tem um aqui até do Velho Testamento, que fala sobre a pessoa não profanar a terra, que, né, esse que eu vejo assim também, que a pessoa, como eu já falei no outro vídeo, cuidar muito na hora de ensinar. Eu posso até, alguma coisa, porque eu não sou santo, eu não sou ainda perfeito, falar alguma coisa aqui, algumas palavras assim, que possa, mas é bem difícil, porque enquanto eu gosto de verificar bem, mas pode ainda acontecer de alguma interpretação ainda não esteja bem 100%. Mas assim, a grosso modo, vamos dizer assim, a mais assim que não tenha, a gente pode observar que é bem da maneira que eu estou vendo que a coisa é aqui. Porque esse dito todo que eu li agora, se isso não fosse entre nós aqui, como é que está escrito na Bíblia? E eu vejo assim que achar que não pode ser. Não, isso aí eu falando hoje ainda com a minha esposa, a pessoa às vezes, mas será que... Falando sobre a Bíblia e o dicionário. Aí eu disse para ela assim, mas pensa bem, nós aqui, se nós não temos base nos livros, como é que nós vamos ficar só pensando, e seja assim assado, e não... Aí não se chega a lugar nenhum, nem em termos da nossa vida cotidiana, que isso é todo baseado nos livros e no dicionário. As pessoas que se formam em médico, advogados, coisa assim, isso está tudo no dicionário, eles vão no dicionário para saber de alguma coisa ainda assim, mesmo depois de formado. Porque a pessoa tem tanta coisa assim que a pessoa não consegue guardar tudo na memória. E falando desse negócio de guardar na memória, assim, depois quando a gente tem, assim, uma certa idade, é mais difícil ainda, porque a gente começa a esquecer. E aí, então, assim, esse negócio de dizer que não podemos, assim, não tem como confiar, isso aí a pessoa fala assim ela não tem interesse para estudar, então aí ela arruma esse jeito de falar. Então, não é por aí. Nós temos que estudar e esses livros que tem a Bíblia, o dicionário, são livros confiáveis. Mas aqui tem então, aqui diz assim, a nosso respeito, né? Não profanareis o meu santo nome. Eu serei santificado no meio dos filhos de Israel. Aqui fala no meio de filhos de Israel, mas aí a pessoa tem uns, logo, assim, já vi, não, mas não é nós aqui, porque só fala lá em Israel. Não é. Israel tem a ver com todas as pessoas. Porque na continuação, que eu vejo assim, ele já não fala em Israel, ele já fala sobre, não fala, então está ali assim no Velho Testamento, por isso que eu falo. Às vezes lá no Velho Testamento fala de uma maneira e no Novo já muda, já inclui todos. E claro, se tiver algum lugar no Novo Testamento que falar em Israel, mas tem a ver com nós. Então aqui eu verifiquei as referências, diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Isso aí que eu falei. Jesus dá as dicas assim, sobre as duas fases, então tem a primeira fase assim, que é o Pai, porque está dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus.
e santificado seja. Então, e aí tem mais um outro dito, já fala um pouco diferente assim, bem pouquinho diferente assim. Lá em, esse versículo que eu li agora está em Mateus 6:9. Esse outro está em Lucas 11:2. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então eu já verifiquei esses dizer assim, esses ditos sobre o reino. Então essa questão do reino assim é interessante também. Só que isso aí envolve bastante pesquisa, bastante estudo, mas porque ali fala em reino, vem a nós o reino, né? Aí como é que pode ser? Mas é aqui. E aí isso faz parte da santificação, que está dizendo ali. Então, o Pai, nosso Pai, esse que o Jesus se refere, que está nos céus. Por isso que no outro vídeo eu comecei lá no Velho Testamento, no princípio da Bíblia, ali fala sobre Deus criou os céus e a terra. Mas aí, o Jesus fala que o Pai está nos céus, né? E dá uma dica assim, bem, assim, no meu ponto de vista, assim, o sentido dos pais, assim, como é que ele está ali, né? O Pai está nos céus e tem que ser santo. Então a pessoa às vezes imagina de outra maneira, mas não é dessa maneira assim por isso que a pessoa tem que estudar a fundo cada dizer da Bíblia. Mas aqui tem mais um dizer assim, e fala assim: para que todos sejam, olha só, aqui já está falando mais sobre o um, mas esse um, como eu já falei, como ele mesmo fala, Jesus, eu e o Pai somos um. E aí então fala-se sobre um, mas esse um tem duas fases para se chegar no um. Então, o primeiro é o Pai e o segundo é o Filho. E aqui diz assim, então, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só quem está falando. Como é que isso aí, essa segunda fase, assim, essa explicação mais detalhada sobre o Deus, eu nunca vi. Isso é a segunda fase. A segunda fase é isso aí que eu vejo assim, que faz parte de conhecer Deus. Mas isso aí tem muita coisa na Bíblia que as pessoas que se dizem que fazem um estudo passo a passo e não sei o que mais, e aí não falam sobre isso aí. E tem outro versículo que diz assim: e eu deles a glória que a mim me deste, para que seja um como nós somos um. Isso está em João 17:22. Então eu vejo assim, ó, Jesus, ele, pelas palavras dele, assim a gente vê que deu uma diferença enorme na explicação dele assim, sobre nós aqui, sobre Deus. Então a gente precisa divulgar esses ditos da Bíblia, eu acho. Eu acho não, tenho certeza. Porque faz parte da Bíblia, não é inventado. Não é inventado. É coisas que Jesus falou, que está ali registrado. Eu estou falando onde é que está escrito. Então, dizer que eu estou inventando coisa assim,
Eu não estou dizendo ali da onde está escrito. Então, então eu vou encerrar então hoje com esses versículos que eu tirei da Bíblia. E no próximo vídeo, de repente, daí eu vou fazer aquele lá de Salmo 19, que fala também bastante. Eu achei muito interessante aquela passagem da Bíblia lá no Salmo 19. Até já vou adiantar aqui, se a pessoa tiver interesse de dar uma verificada lá e ela estudar para ver o que ela achou lá daquele versículo. Ali então, aí no próximo vídeo, se ela quiser me como é que se diz para receber o vídeo. Eu não sei se a minha filha já deixou essa parte encaminhada aí, aqui no YouTube, para esse negócio de compartilhar, não sei como é que funciona. E a parte de a pessoa receber a mensagem no dia que eu lançar ele o vídeo na internet. Se a pessoa quiser deixar o seu parecer, né? Então eu vou ficando hoje por aqui e até mais, até o próximo vídeo.